Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de Álgebra 1. Sou o professor Anderson e hoje a gente vai mostrar a construção dos números inteiros, né? Então a formalização algébrica, né, dos números inteiros, tá? A gente vai precisar dessa relação de ordem aqui no conjunto no N2, tá? Lembrando que é o produto cartesiano dos naturais com os naturais, tá? Ou seja, os elementos aqui são pares ordenados, cujas duas coordenadas são números naturais. Essa relação que eu vou chamar de tio aqui, o que ela faz? Ela vai relacionar pares ordenados com pares ordenados, tá? E ela é definida por essa regrinha aqui, ó. Então a gente vai falar que dois pares estão relacionados, né? Se, no caso aqui, AB está relacionado com CD, se A mais D é igual a B mais C. Ou seja, eu vou falar assim, ó, a soma dos extremos é igual à soma dos meios, tá? Ok? A ideia é a seguinte, essa relação, ela é uma relação de equivalência, tá? Então a gente vai pegar o quociente de n2 por essa relação. Esse é o conjunto dos números inteiros. Bom, vamos provar então que essa relação é de equivalência primeiro. Olha só por que ela é reflexiva. Tem que mostrar, né, que qualquer elemento que eu pegar aqui no n2, né, ele está relacionado com ele mesmo, né? Então seja AB um elemento qualquer aqui nesse conjunto. Vou fazer um rascunho aqui. Eu quero chegar aqui, né? Que o AB está relacionado com AB. Ou de maneira equivalente, né? Eu tenho que chegar no seguinte, que a soma dos extremos é igual à soma dos meios, ou seja, AB igual a B mais A. Isso aqui é verdadeiro, tá? Ó, essa soma é de números naturais. E nesse conjunto a gente sabe que vale a comutatividade, né? Fazer a soma A mais B é a mesma coisa que fazer a soma B mais A, tá? Então, é verdade que a B está relacionada com a B. Para tudo a B em N2, tá? Então, só escrever aí. Note que A mais B é igual a B mais A. Logo, AB está relacionado com AB. Isso prova que a relação é reflexiva. Agora vamos provar que ela é simétrica. Então, vou pegar dois pares, sei lá, AB e CD, supor que eles estão relacionados da seguinte forma. Sejam AB e CD dois elementos em N2 tais que AB está relacionado com CD. A gente quer mostrar, vamos lá, um rascunho aqui, que a gente quer mostrar que o par CD está relacionado com o par AB. A gente tem que chegar em a soma dos extremos, né? É igual a soma dos meios. Então tem que chegar nessa igualdade aqui. Só que a gente já sabe que isso aqui faz parte da nossa hipótese. Isso aqui é equivalente a dizer que A mais D é igual a B mais C. E essas duas coisas aqui, ó, são equivalentes. Então como é que você demonstra? Usa o daqui a gente vem pra cá, né? A gente sabe o que significa. Aí você vai inverter, né? As... Como tá aqui, né? A mais D igual a D mais A. Isso é verdadeiro. B mais C igual a C mais B. E desconclui isso. Tá?
Então lá temos AB ser equivalente a, perdão, equivalente não, estar relacionado com CD é equivalente a dizer que A mais D é igual a B mais C. Isso é equivalente a dizer que C mais B é igual a D mais A. Mas isso aqui é justamente definição, né? De CD estar relacionado com AB, né? C mais B, né? Soma dos extremos é igual a D mais A, que é a soma dos meios. Então, se uma relação desse tipo é verdadeira, se eu inverter a ordem ali da relação, os elementos continuam se relacionando. Para encerrar, falta a transitividade, né? Então, para isso a gente pega três pares, AB, CD e F. Supõe que AB está relacionado com CD e CD está relacionado com EF. Vamos lá, sejam AB, CD e EF três elementos do N2 tais que AB está relacionado com CD e esse mesmo CD está relacionado com EF. Vamos ver primeiro o que essas duas relações aí vai dar pra gente, né? AB está relacionado com CD equivale a dizer que, não, vamos lá, soma dos extremos, A mais D é igual a B mais C. Também CD está relacionado com EF. Isso equivale a dizer que a soma dos extremos é igual à soma dos meios. Então, de novo, fazer um rascunho aqui. A gente quer chegar em AB está relacionado com EF. Ou de maneira equivalente, A mais F tem que ser igual a B mais E. Se você olhar essas igualdades que a gente tem, ó, se eu somar esses dois lados, aparece um A mais F. Só que aparece um C mais D também. Se eu somar as duas igualdades aqui desse lado também, vai aparecer o B mais E que eu quero, mas aparece um C mais D desse lado direito também. Então se eu somar essas duas equações membro a membro, vai aparecer um B mais C nos dois membros que a gente pode jogar fora. Então no final vai sobrar esse aqui, que é o que a gente quer. Então pega essa equação e soma membro a membro. Bom, vou juntar essas duas coisas. Isso implica que A mais D mais C mais F é igual a B mais C mais D mais E. Então vamos lá, dos dois lados da igualdade, ó, tem D aqui, tem D aqui, tem C aqui e tem C aqui. Aí a gente chega, então, que A mais F é igual a B mais E. Vou deixar só implica mesmo, né? Isso implica que A B está relacionado com par F, né? Vamos ver se é verdadeiro. A soma dos extremos, A mais F, é igual à soma dos meios, que é B mais E. Então isso aqui, ó, é equivalente a isso. Então,
provamos que a relação é reflexiva, tá? Desculpa, transitiva. Então, ela sendo transitiva, simétrica e reflexiva, nossa relação ela é uma relação de equivalência. Portanto, essa relação que eu chamei de T1 é uma relação de equivalência sobre esse conjunto aqui. Tá? Então, sendo essa relação uma relação de equivalência, você pode falar em classe de equivalência de um par ordenado, né, de números naturais. Aí, então, durante a aula, eu vou usar o símbolo de tio para denotar essa relação, tá? E quando eu falar, então, par ordenado com uma barra em cima, é o que? É a classe de equivalência de um par ordenado de números naturais, tá? Segundo essa relação que a gente acabou de ver que é uma relação de equivalência, tá? Então, vamos lembrar da aula passada. Se eu pegar a classe de um par ordenado AB, né? A e B está em N2 ali. Por definição, esse aqui é o conjunto formado por todos os elementos do N2, né, que são pares ordenados x e y, que estão relacionados com AB. Certo? Ou seja, essa classe é o conjunto de todos os pares x e y, tais que A mais Y é igual a B mais X. Tá? A gente vai denotar, então, quem é o conjunto que eu vou chamar de número, conjunto dos números inteiros. É o conjunto quociente de N2 para essa relação. Ou seja, é o conjunto de todos os pares dessas classes de equivalência. As classes de equivalência pares ordenadas N2, segundo essa relação que a gente definiu aqui em cima, nesse exemplo. Tá? Aí já tem o primeiro problema. Primeiro grande problema. O que acontece? Z não é um conjunto com números. O conjunto dos inteiros é um conjunto de classes de equivalências de pares ordenados. Só lembrando, ó, cada classe é um conjunto. Tá? É um conjunto cujos elementos são pares ordenados. A gente aprendeu, a gente usa aí o tempo todo, esse fato aqui, né? Que o conjunto dos números naturais é um subconjunto dos números inteiros, né? Que ocorre. Mas como pode isso, né? O conjunto dos naturais só tem números, né? São os números não negativos, né? Os números inteiros não negativos a gente chama. 0, 1, 2, 3, assim por diante. Os inteiros, pelo que a gente acabou de ver, é um conjunto cujos elementos são conjuntos, né? Que são classes de equivalência. Então esse aqui, da forma como a gente está vendo até agora, isso é falso. Tá? Isso aqui não é verdade. Onde se eu for extremamente formal. Tá? Ok? Mas o que acontece? A gente vai ver que existe um conjunto que é, digamos assim, uma cópia dos inteiros que torna isso aqui verdadeiro. Tá? Tem um conjunto que contém os números naturais e está contido os racionais e assim por diante. Que ele base, entre aspas, faz tudo que os inteiros faz, que esse inteiro definido assim faz, ele vai fazer. Então é esse conjunto que a gente chama de inteiros, né? Quando a gente fala em conjuntos numéricos, tá? A ideia é a seguinte. Vamos contar o final da novela aí, né? Ó, quando eu falar Z agora, eu tô pensando sempre nesse conjunto aqui, tá? Nesse quociente. A gente vai mostrar que todo elemento que eu pegar em Z
só vai ter, digamos assim, 3 possibilidades só para correr para esse elemento. Ou a classe do AB é igual à classe de um certo K0, ou a classe de AB é igual à classe do 00, ou a classe do AB é igual à classe desse tipo aqui, 0K. Certo? No primeiro caso, a gente vai denotar esse elemento simplesmente por K. Esse elemento por 0 e esse elemento por menos K. Esse elemento pode chamar de mais K também, tá? É só notação, tá? Então, todos os inteiros aqui, eles são classes, são todas as classes dessa relação, né? Que você pode escrever geralmente, você pode escrever assim, como não precisa, dá para dar uma simplificada, né? Como você pode escrever os inteiros assim, ó. Uma união de 3 conjuntos. É isso que a gente vai ver, tá? Que você vai poder escrever assim, ó, como conjunto todos os K's, tais que K pertence aos naturais, união com número 0, união menos K com K pertencente aos naturais. Quando a gente faz essa coisa aqui, ó, eu estou fazendo uma identificação, tá? Tô fazendo uma função bijetora entre as classes, entre os números inteiros, né? Que eu tô chamando de números, mas essas classes aqui, tá? Com os elementos escritos dessa forma. Isso aqui, ó, é o conjunto dos naturais, tá? Tá, aqui tô usando naturais sem o 0, né? Na verdade seria assim, né? Vou botar um detalhe aqui. Daí a gente vai ver. É, formalmente tem o. A gente vai ver lá na frente quando estudar em grupos. Tem um homomorfismo, tá? De grupos entre os inteiros, que a gente acabou de definir, e esse conjunto aqui, que é o que a gente chama de inteiros lá no. Quando a gente coloca essa relação, tá? Então o que eu vou fazer nessa aula? Eu vou. Não vou ficar mostrando todas as propriedades que esse conjunto satisfaz, tá? Que a maioria é bem mecânica, né? Fazer umas continhas. Eu vou colocar como exercícios alguns lá pra vocês na lista, pra vocês irem praticando, tá? Porque é muita coisa a gente tem pra provar, tá? Provar o quê? Provar que esse conjunto funciona, é o conjunto dos inteiros que a gente conhece, tá? Ou seja, todas as propriedades que o conjunto dos inteiros tem, esse conjunto que eu tô chamando de inteiros tem também, tá? É isso. Antes, eu vou fazer uns exercícios, alguns exemplos aqui, ó. Vamos calcular algumas classes, né? Então, quem é a classe do 1, 3? Vamos lá. Por definição, esse aqui é o conjunto de todos x, y e n2, né? Que estão relacionados com o par 1, 3. Né, ó, a gente definiu aqui, ó. Esse aqui é o conjunto formado por todos os pares x, y do n2, tais que x mais 1 é igual a y mais 3. Vou isolar o y ali só pra... Porque sim, né? São todos os pares x, y de n2, tais que o y se escreve como x menos 2. Né? Só isolei o y, né? Então vai ficar x mais 1 menos 3, x menos 2 do lado direito.
Ou seja, esse aqui é o conjunto formado por todos os pares x, y, todos os pares da forma... Bom, posso trocar x, y por x menos 2, né? Todos os pares da forma x, x menos 2. Aqui o x é um número natural. Vamos fazer mais um aqui. Isso. Pega o par 2, 4. Bom. 2, 4 é bom. Quem é o par 2, 4? Isso aqui é o conjunto, todos os pares x, y. Tais que x, y está relacionado com 2, 4. Nossa, gente, desculpa que eu fiz errado. Costume achei que tá somando. Essa relação é a soma dos extremos igual a soma dos meios, né? Então é x mais 3 igual a y mais 1. Agora sim, né? Então y é x mais 2. Então esse aqui é o conjunto de todos os pares x, y em n2. Então a soma dos extremos, x mais 4, é igual à soma dos meios, que é y mais 2. Se você isola o y, você vai chegar que o y é da forma x mais 2. Ou seja, esse aqui é o conjunto formado por todos os pares x, y em n2. X mais 2 com x variando no conjunto dos números naturais. Se você analisar esse cara, isso aqui, ó, é o mesmo conjunto, né? Todas as partes da forma x, x mais 2 com x natural. Ou seja, as classes do 1 e do 3 e do 2 e do 4 são iguais. Tá? Se eu calcular a classe 9 e 11, vai ser igual também. Vai dar a mesma classe, tá? O que acontece? O que é importante aqui? O que esses três pares aqui têm em comum? A diferença, né? Se eu fizer a segunda coordenada menos a primeira, a diferença é 2. Tá? Se eu pegar esses três pares também, ó, os três serão iguais. Essas três classes são iguais. Também essas três classes são iguais. A diferença entre os coordenados é 0. Aqui a diferença entre as coordenadas é 3, tá? Ó, vamos fazer um... Pegar a classe do 02. Olha só, a diferença, né, entre as coordenadas é 2 também. Então isso aqui, por definição, é o conjunto de todos os pares x, y e n2 que estão relacionados com o 02. Bom, mas xy está relacionado com o par 02, né? Se x mais 2 é igual a y mais 0, igual a y. Então, de novo, deu o mesmo conjunto, né? Todos os pares da forma x, x mais 2, em que x varia no conjunto dos naturais. Tá? Então, o que acontece? O que importa, né, para essas classes, uma característica importante é se olhar a diferença entre as coordenadas, tá? Então, no caso em que a diferença da segunda coordenada com a primeira é um número positivo,
você sempre vai poder encontrar um par cuja primeira coordenada é 0 e a segunda é a diferença, né? Ou seja, todo par da forma AB, aqui com B maior que A, tá? Então, a classe de AB vai ser sempre igual à classe do 0, B menos A. Que é o que eu falei lá atrás, não sei se vocês lembram. Aqui, ó. Quando tem um número inteiro, né? Então, ou ele é da forma... Pode ser, tem uma classe desse tipo. Ou ele é igual à classe do 00. Ou ele é igual à classe do 0K, né? De um cara desse tipo. Quem é o K, né? Aqui no caso, né? É a diferença entre B e A, tá? Então esse que é o caso em que você traduzindo isso aqui são os números negativos, tá? São aqueles caras cuja segunda coordenada é maior que a primeira. Basicamente é isso. Tá, mas que é só exemplo, né? A gente sabe lá que nos inteiros, né? Os inteiros que a gente conhece, né, até hoje. A gente tem duas operações, né? Que são a adição e a multiplicação, né? A gente sabe calcular a soma de dois números inteiros e o produto de dois números inteiros, tá? Então como é que a gente vai fazer isso? Então, as operações que a gente vai definir são essas aqui, ó. Então pega dois números inteiros. Acho que ali tá meio confuso, né? A classe do AB, a classe do CD. Como é que você vai somar? Você vai pegar a classe desse elemento aqui, desse par. Então vai somar coordenada a coordenada, tá? A mais C, B mais D, e vai pegar a classe desse elemento, tá? E o produto, como você vai multiplicar dois inteiros? Ó, então você vai fazer AC mais BD na primeira coordenada, ou seja, faz o produto coordenada a coordenada e soma. Então você vai fazer AC mais BD. Essa é a primeira coordenada. A segunda coordenada, você vai multiplicar os extremos e os meios, né? Então AD mais BC. Então, soma dos extremos, produto dos extremos mais o produto dos meios. Essa é a segunda coordenada. Segunda coordenada. Aí você pega a classe desse cara aqui. É assim que a gente multiplica no conjunto dos inteiros, tá? Vamos lá. Lembra que eu falei aqui nesse exemplo? Que, por exemplo, que tem vários, só basicamente tem três elementos aqui, né? Tem três classes só, né? Esses três representam a mesma classe, né? Igual a gente viu aqui nesses casos, né? Então, o elemento que está no par ordenado, que é o representante da classe, não é tão importante. Você pode variar, né? Por exemplo, se eu somo o par 1, 3 com o par 5, 8. Depois que a gente tentar resolver esses caras aqui, se eu quiser fazer essa soma aqui, por exemplo, 1, 3 com o par 5, 8. Bom, como é que a gente definiu, né? Soma coordenada, coordenada, né? Isso que é facinho, né? Então você vai dar o par 6, 11, né? Só que, vamos lá, eu somei essa classe com 5, 8. Só que a gente viu que o 2, 4, a classe 2, 4, é igual a classe 1, 3. Só que essa soma que a gente acabou de fazer, quando eu fizer, se eu trocar a classe do 1, 3 pela classe 2, 4, eu não estou trocando, é a mesma classe, só mudei representante. Se eu fizer a soma com a classe 5, 8, seguindo o que a gente fez lá, vai dar o par 7, 12. O que acontece?
quem me garante que essas duas classes são iguais? Né? É claro, se eu mostrar os representantes aqui das classes que eu estou somando, pela forma como foi definida, né, a operação é feita sobre os representantes. O resultado dos representantes lá do resultado final vai mudar. Então, é uma preocupação garantir que essas operações estejam bem definidas. Ou seja, que o resultado sejam sempre as mesmas classes, independente dos representantes que chegam no final. Mesma coisa para o produto, tá? Se em vez da soma fosse produto, aqui você chega a resultados diferentes, tá? Note que essa soma é igual a essa, tá? Porque a classe 1,3 é igual à classe 2,4, tá? Bom, essas duas classes não são iguais, tá? Né, eu comentei, porque a diferença entre as coordenadas é igual, né? É 5. Isso é informal, né? Não provei isso, mas isso ocorre, tá? Bom, eu não vou provar, mas dá para mostrar, tá? É um teorema. Mostrar que essas operações estão bem definidas. Ou seja, por exemplo, para a soma. Tanto faz. Pega duas classes. AB e a linha B'. Iguais. Né? Pega uma classe com dois representantes diferentes. Né? Pega outra classe, CD, que é igual à classe de C'D'. Então, A, B, a linha B', C, D, C'D' são todos números naturais, tá? Aqui o A' e o A, B e B' podem ser diferentes, tá? O par AB, o caso interessante é em que ele é diferente do par A', B'. O que dá para provar? Que se eu fizer o produto... o que significa nesse teorema? Dizer que estão bem definidos. Se eu fizer o produto, soma, né? Tanto faz. Do par AB com a classe de CD, isso é a mesma coisa que fazer a soma do par A', B' da classe, né? Com a classe C'D'. Vai dar o mesmo resultado. E se eu trocar a soma por produto também, tá? Então isso quer dizer... Isso significa, né, dizer que essas operações estão bem definidas, tá? Mas você faz, é conta, tá? Faz essa conta aqui. Tipo, usando a definição. Faz para a soma tudo primeiro, depois faz para o produto, tá? Então faz essa soma, a soma, né, que é mais simples. Faz essa soma e faz essa soma aqui. No final, aí você vai ter que usar essas hipóteses aqui, tá? Aí você vai chegar então que esse resultado que dá aqui é igual a esse. Se a gente pensar em números inteiros, eles satisfazem números inteiros como a gente estudou lá atrás, né? Eles satisfazem todas as propriedades aí, né? Vale associatividade, comutatividade, tem um elemento neutro, né? O elemento neutro que a gente chama de zero, tá? Então aqui em álgebra, o que é o elemento neutro? Se estiver falando em uma operação, é o cara que somado com qualquer outro elemento, o resultado não muda, é o próprio elemento, né? Tipo, qualquer x, se eu somar com um elemento neutro, o resultado é x. Então esse elemento neutro é o cara que satisfaz essa propriedade aí. Então, no caso, os inteiros, o elemento neutro é a classe do 0, 0. Tá? Ó, eu vou provar comutatividade, ó, o 2i, tá? É basicamente fazer conta, tá? Fazer essas contas aqui. Não tem segredo, tá? Ou seja, todas as propriedades que a gente vai ver, e eu não vou fazer tudo, né? Vou fazer só algumas, porque a maioria deixa de exercício pra vocês lá. Basicamente, a gente está mostrando que esses conjuntos inteiros é realmente os inteiros que a gente conhece, que a gente usa no dia a dia aí, tá?
Então vamos lá, eu quero mostrar que AB mais CD é igual a CD mais AB. Ó, isso aqui não é tranquilo, porque A, B, C e D, né, as coordenadas ali são naturais. Então vale comutatividades naturais, né? Então a gente aprendeu que isso aqui é o quê? Você vai fazer a soma coordenada a coordenada e pegar a classe, né? Só que dentro ali da classe, né, em cada coordenada são naturais. Então A mais C você pode escrever como C mais A. B mais D você pode escrever como D mais A. Essas duas classes são iguais, né? Oh, desculpa, aqui é D mais B. Ó, se eu somar essas duas classes são iguais, por quê? Porque A mais C mais B mais D mais B é a mesma coisa que C mais A mais B mais D, né? Soma dos extremos é igual à soma dos meios, né? Ou seja, esse par, ó, o par A mais C B mais D está relacionado com C mais A D mais B, né? Se eu fizer a soma dos extremos, isso dá igual a soma dos meios. Então, as classes são iguais, né? A gente viu na aula passada, né? Uma relação de equivalência, esses dois elementos estão relacionados. Então, as classes de equivalência deles são iguais, tá? Mas isso aqui, por definição de soma, é a soma do par C mais D com a soma da classe A mais B, né? Então, vale a comutatividade. As outras propriedades também são tranquilas, tá? Tipo, na associatividade, você vai usar que dentro de cada coordenada a associatividade é válida, tá? Porque são o A, B, C, D e F são todos naturais, tá? Então, nos naturais vale a associatividade, vale a comutatividade, o zero é o elemento neutro, tá? Então, essas aqui são essas propriedades aqui são tranquilas de serem demonstradas, tá? É... Essa aqui eu vou provar também, que é a lei do cancelamento. Bom, o que é a lei do cancelamento? É o que você faz quando você, entre aspas, corta, né? Então aqui ó, tem uma igualdade, ó. AB mais CD igual a EF mais CD. Então, dos dois lados tem CD, então você, entre aspas, subtrai, né? CD dos dois lados, né? Classe CD dos dois lados. Vai sobrar aqui a classe do AB igual a classe do EF. Essa é a lei do cancelamento, né? Vamos provar ela. Essa é a classe do AB. Essa aqui é a hipótese, né? Isso vai implicar, do lado esquerdo vai ficar A mais C, B mais D, a classe disso, é igual a E mais C, F mais D. Agora, as duas classes são iguais, é porque os elementos, né? A mais C, B mais D, está horrível isso aqui. Estão relacionados, né? Isso aqui implica que a soma dos extremos é igual à soma dos meios. Mais E mais C. Essa conta aqui envolve só números naturais, então B mais C vai embora, né? Dos dois lados. Ou seja, essa lei do cancelamento vem da lei do cancelamento lá dos naturais.
Então isso implica que A mais F é igual a D mais E. Isso é a mesma coisa que falar que o par AB está relacionado com o par DF, né? Vamos lá, a soma dos extremos igual a soma dos meios. Aqui eu fiz errado. Estou confundindo B com D, né? Só que dizer que esses dois pares estão relacionados, né? Segundo essa relação, é a mesma coisa de falar que a classe de AB é igual à classe do EF. Então é válida a lei do cancelamento. Bom, tem essa propriedade do inverso aditivo, né, que é o oposto. Então, se lembrarem, a gente tem sempre aquele conceito, né, dado um número, sei lá, positivo K, natural, né, ou inteiro K positivo. A gente ainda não definiu o que são os positivos, né? Ele tem um oposto, né, que é o menos K. Ou, dado qualquer número inteiro, você tem o oposto dele, que é o menos ele, né? Que a gente denota, se K é um número inteiro, menos K é um inteiro que a gente chama de oposto dele. Então, dado qualquer inteiro, AB, o que a gente está falando aqui? Que a única solução dessa equação, né? Se existe uma classe CD que somando com AB resulta na classe do 00, essa classe CD é igual à classe do BA. Além disso, ele é único, tá? Vou colocar aqui. Então, existe um único. Esse ou seja está errado aqui. E além disso, esse BA a classe do BA é único. Ou seja, duas coisas. A classe de AB mais a classe de BA é igual à classe 00. E ela é a única que faz isso, né? Que é o que tá aqui, ó. Se a classe de AB mais classe de algum CD dá a classe 00, então obrigatoriamente classe CD é a classe 00. Tá? Isso aqui eu acho que eu deixo de exercício, não vou resolver não, tá? Aí esse BA, dado uma classe, um número inteiro, classe de AB, a classe de BA a gente vai chamar de oposto da classe de AB. E a gente vai notar por oposto de AB. Então, sempre que aparecer lá, lembra disso aqui, acho que faltou até colocar aqui, ó. Vale essa relação. O oposto da classe de AB é a classe do BA. Tá? Então, se tem sinal de menos na frente do número inteiro, você só inverte as coordenadas, tá? Então, com isso, então, a gente pode definir a subtração de números inteiros, né? Da maneira usual, né? Define a subtração como caso particular de uma subtração. Define a subtração como sendo um caso particular da adição. Enquanto você faz um número menos outro, você está somando o primeiro número com o oposto do segundo, né? Que é o que a gente definiu aqui. Bom, definir então a subtração, né? A gente pode ver que a subtração satisfaz várias propriedades, né? É claro que, de novo, não vou fazer tudo, né? Porque senão a aula teria 5 horas, né? Então, por exemplo, que a propriedade que o oposto do oposto do número é o próprio número vale. Pegar o oposto de um número, somar com outro número, é a mesma coisa que fazer a diferença entre esses dois números, né? Você também, o número menos o oposto de um número é a mesma coisa que a soma dos dois números, e assim por diante, né? O oposto menos o oposto, menos o número, né? É a mesma coisa o oposto da soma desses dois números. E também vale essa distributiva aqui no item 5i, né? Vou provar uma delas. Vamos ver qual que talvez seja mais complicada. A 4i, né? Vamos lá.
A 4i fala o seguinte, que o oposto de AB menos CD, eu quero chegar aqui nisso, é o oposto de AB mais CD. Assim, ó, você pode pegar o lado esquerdo aqui, desenvolver. Aí você pega o lado direito, desenvolve. Então você vai fazer duas contas, né? Até chegar no mesmo resultado. Se você chegar, você provou que elas são iguais, tá? Essa aqui assim, a parte mais. É a maneira mais feia de se fazer, né? Bom, por definição, vai. Esse menos aqui, ó, é a de subtração, né? Na verdade, que é a soma, né? Do oposto de AB com o oposto da classe de CD. Vamos lá. Pela definição, o que é o oposto, né, de uma classe? É a classe, né, em que você pegou o representante e trocou as coordenadas, né? Então, o oposto da classe de AB é a classe de BA. O oposto aqui de CD é a classe de CD. Por definição, isso aqui é B mais C, A mais D. Só que esse aqui eu posso escrever como o oposto da classe de A mais D, B mais C, né? Não, se eu inverter as coordenadas de uma classe, eu tenho que colocar o som de menos na frente, tá? Agora olha só pro par aqui, pra classe. Deixa o sinal de menos ali lá de fora, tá? Esse par você pode escrever como uma soma, né? Da classe de AB com a classe de CD. Então, confere, ó. A soma dos extremos, que é A mais D, é igual à soma dos meios, que é B mais C. Que é o que a gente queria, né? Então tá demonstrado o item 4i, tá? Aí os outros itens é tudo no mesmo sentido, tá? Então, por exemplo, no item I. O, o oposto do oposto da classe de AB. Então lá, o oposto de AB é BA, né? A classe de BA. Aí o oposto da classe de BA é a classe da B. Então você vai chegar nisso aqui. E aqui isso foi a mesma coisa, né? O oposto da classe de AB é a classe de BA, daí você faz a soma. E você vai chegar, vai chegar no resultado. Se você quiser faz essa conta aqui também, chega em outro resultado. Vai dar no mesmo. Tá? Então assim, todas as propriedades que eu estou definindo, que eu deixei lá de exercício para você, é só usar essa soma, essa multiplicação e essa notação de e a subtração, tá? Não tem segredo. Aqui são propriedades envolvendo produto, tá? Então, vale associatividade, vale comutatividade, tá? Que é o que a gente sabe. Tem a existência de um elemento neutro, né? Que aqui eu estou chamando de identidade. Elemento neutro para multiplicação. Então, o que é um elemento neutro da multiplicação? É o cara que multiplicado por qualquer outro elemento resulta nesse próprio elemento, né? O que a gente conhece dos inteiros é o 1, né? O número 1. O número 1 multiplicado por qualquer número, o resultado é ele, é o próprio número, né? Tipo, 1 vezes 2 é 2, 1 vezes 5 é 5, 1 vezes menos 10 é menos 10, assim por diante. O 1 é a classe de um zero. Tá? Essa é a identidade. Tá? São válidas as distributivas, tá? Com relação à soma e à subtração, tá? Você prova basicamente a 4 e a 5, né? A 6 e a 7 são casos particulares, né? Vamos provar, sei lá, o 4i aí, que é a distributividade. Vai dar
pouquinho de trabalho aqui, que ela acho que é um pouquinho longa. Então, ó, distributivo. Eu quero provar que é válido lá se eu usar o chuveirinho, né? Tá, é isso que tá falando, dessas propriedades 4 até a 7 aqui, tá? Você pode fazer aquele chuveirinho, isso é válido. Vamos lá, por definição, resolve primeiro o colchete, né? Que é a soma. Então isso aqui vai ficar a classe de AB, que multiplica a classe de C mais E, D mais F. Aí definição de produto, tem que tomar cuidado. Então, ó, aqui, né? Você vai multiplicar a coordenada. Isso vai ser e soma, né? Isso é a primeira coordenada. Aí multiplica os extremos, multiplica os meios e soma. Essa é a segunda coordenada. Então isso aqui vai ficar, a primeira coordenada vai ficar A vezes C mais E mais B vezes D mais F. Agora a segunda coordenada é A vezes D mais F mais B vezes C mais E. Sei que aí dentro aqui, ó, você vai poder fazer distributiva, tá? Então vai ficar aqui, ó, aqui dentro, essas quatro parcelas aqui, você pode fazer as distributivas à vontade. Então vai ficar AC mais AE mais BD mais BF, AD mais AF mais BC mais BE. É a classe disso tudo aqui. Eu acho melhor parar aqui. Chama isso aqui de 1. Não, a gente desenvolveu essa conta aqui. Agora vamos fazer essa. A, B, C, D. Aí tem B. É. Não é tão intuitivo. Vamos fazer agora a outra conta, né? Que é ABCD, ABEF. Na verdade, que aqui eu poderia abrir como AC mais BD mais AD mais BC. Esse é um par que soma com par AE mais BF, AF mais BE. Vai chegar no que eu estou escrevendo aqui, né? Mas para vocês que estão aprendendo, talvez seja mais difícil enxergar isso. Então vamos fazer as contas dos dois lados, chegar no mesmo resultado. Vamos fazer essa conta aqui. Por definição, vamos lá, produto. AB mais CD. Isso é AC mais BD. AD mais BC. AE mais BE. AF mais BE. Aqui é BF. Aí soma membro a membro, né? Soma, né? Como é que se faz? É a classe da soma do membro a membro. Então vai ficar AC mais BD mais AE mais BF, AD mais BC mais AF mais BE. Chama isso aqui de 2. Se você olhar aqui, ó, isso aqui que eu chamei de 1 é igual, né? Isso aqui que eu chamei de 2, ó.
AC mais AE mais BD mais BF. Primeira coordenada, ó, são iguais. Segunda coordenada, AD mais AF mais BC mais BE. Coordenadas são iguais. Então, esse número inteiro é igual a esse número inteiro aqui. Então, se você comparar os dois números, né? Você vai chegar aqui isso aqui, então é igual a isso aqui. Esse, digamos assim, que é o método não tão elegante, né? Método feio de provar alguma propriedade. Talvez pode ser mais fácil, né? Geralmente é mais fácil. Pra quem tá em nível de graduação, assim, que é o caso de vocês, acho que talvez seja mais fácil fazer assim, tá? A maioria das propriedades. Então, comparando 1 e 2, obtemos o desejado. Tá? Bom, as outras propriedades é fazer conta, tá? Não tem muito segredo. Também vale a lei do cancelamento, tá? Eu acho que aqui tá um erro. Aqui o CD é diferente do 00, né? Que é o elemento neutro. Ou seja, que é a propriedade que a gente usa aí quando fala de números inteiros, né? Se AB mais CD é igual a E mais CD, então AB é igual a EF. Ou seja, entre as pode cancelar e cortar, né? O mesmo número está sendo multiplicado dos dois lados. Bom, isso aqui eu vou deixar pra vocês fazerem depois, tá? Esse teorema aqui é legal. Que eu uso aquela propriedade de números inteiros que a gente conhece já, né? Que se eu tenho um produto de dois números que o resultado é o zero, né? Que é o elemento neutro. Então, tem duas possibilidades. Ou x é zero, ou y é zero, tá? Ou seja, se eu pegar a classe do AB vezes a classe do CD e o resultado for a classe 00, então AB é a classe 00 ou CD que é a classe do 00, tá? Ou seja, pegar dois números inteiros diferentes dessa classe, então o resultado do produto é diferente dessa classe, tá? Bom, mais algumas propriedades envolvendo números inteiros, né? Aquela propriedade é menos com mais dá menos, menos com menos dá mais, tá? Tá falando aqui, tá? É, bom, a partir de agora, a gente vai definir uma relação, que é uma relação de ordem, que é uma maneira de comparar os números inteiros. Bom, a gente tem lá nos números inteiros a relação menor ou igual, né? Quando que o número A é menor ou igual que o número B? Isso é equivalente a dizer, né, que existe um número inteiro K, tal que o B é da forma A mais K, né? Número natural, se não me engano aqui. Por exemplo, 2 é menor que 3, né? Por quê? 3 se escreve como 2 mais 1. O 1 aqui é meu K. 10 é menor do que 15. Por quê? Pois o 15 se escreve como 10 mais 5. 5 é igual a 5, né? Ou é menor ou igual a 5? Por quê? Pois o 5, né, se escreve como 5 mais 0. Para negativos também, né? Menos 2, não vou pôr assim, menos 10 é menor do que menos 8.
pois o menos 8 ele é menos 10 mais 2. Tá? Em cada caso aqui, ó, o K é esses caras. É o segundo elemento aqui, tá? Essa relação menor, ela vem dessa aqui, ó. Pega dois números inteiros, classe de AB e classe CD. Então a gente vai escrever assim, ó. Eu coloquei esse menor ou igual assim meio diferente, só pra não confundir vocês, tá? Então, ó. A classe de AB vai se relacionar com a classe de CD, assim. Eu vou continuar falando menor ou igual, tá? Se somente C, a gente vai olhar os representantes. A soma dos extremos é menor ou igual que a soma dos meios. Aqui é o menor ou igual dos naturais, tá? Que lembra, B, C, D. A, B, C e D são números naturais, tá? Então vale isso. E a gente vai simplesmente dizer que a classe de AB é menor que a classe de CD quando A mais D for estritamente menor que B mais C, tá? Ou seja, A mais D é menor ou igual que B mais C e A mais D é diferente de B mais C. Mas não vou provar, né? A gente viu. Na aula passada não falei de relação de ordem, né? Mas essa relação é relação de ordem, tá? É uma relação reflexiva, antissimétrica e transitiva. Tá? E é ela que a gente vai usar para ordenar os elementos dos números inteiros, tá? Bom, primeira coisa. Igual quando a gente definiu as operações lá atrás. Essa relação que a gente definiu depende dos representantes. Essa relação está bem definida. O que eu quero dizer? Se eu pegar duas classes iguais, lembra que as classes têm infinitos representantes, né? Diferentes. Então, o que me garante, por exemplo, se a classe de AB é igual à classe de A' B' e a classe CD é igual à classe L'D', quem me garante que se a classe de AB é menor ou igual que a classe CD, então a classe A' B' também é menor ou igual à classe L'D'. Tem que garantir isso, tá? E isso é verdadeiro, tá? Se isso aqui é verdadeiro, isso aqui é verdadeiro, tá? Então tanto faz eu inverter as ordens, né? Inverter os representantes que eu estou utilizando nas classes, que essa relação não depende deles, tá? Bom, essa relação também satisfaz várias propriedades, né? Por exemplo, toda classe menor ou igual que ela, na verdade são iguais, né? Também vai a transitiva, se a classe de AB é menor ou igual a classe CD, então e a classe CD é menor ou igual a classe de EF, então a classe de AB é menor ou igual a classe de EF. Ou seja, tem três números, x, y, z. Pensa assim. Se o x é menor ou igual a y, y é menor ou igual a z, x é menor ou igual a z. Bem óbvio, né? Pelo que a gente tem. Pelo que a gente entende, né? Também vale a 3i, ó. Se tem duas classes, a primeira é menor ou igual que a segunda e a segunda é menor ou igual a primeira, então essas classes são iguais. Vou mostrar. Vou tentar mostrar a 3i. Vamos lá. A gente tem duas hipóteses, né? Essa aqui e essa aqui. Então, olha só. A classe de AB é menor ou igual que a classe de CD. Isso implica que A mais D é menor ou igual que B mais C. A segunda hipótese é que a classe de CD é menor ou igual que a classe de AB. Isso implica
que C mais B é menor ou igual que D mais A. Aqui a gente está falando em números naturais, né? A, D, B e C. Então olha só. Se eu juntar as duas coisas, né? Chama aqui de 1 e de 2. Aí comparando 1 e 2, você vai ter assim, ó, uma cadeia, né? A mais D é menor ou igual que B mais C. Só que B mais C é C mais B, que é menor ou igual que D mais A. Bom, mas D mais A é A mais D. Então B mais C, ó, com números naturais aqui, tá? É maior ou igual que A mais D, menor ou igual que A mais D. Então eles são iguais, tá? Aí só tem assim, A menor ou igual que X, que é menor ou igual que A. Então A e X são iguais, tá? De novo, tô pensando em números naturais, tá? Isso implica então que A mais D é igual a B mais C. Essa definição a gente viu lá atrás do par AB está relacionado com o par CD. A soma dos extremos é igual à soma dos meios. Ou seja, a classe do AB é igual à classe do CD. Tá? Então, se essas duas coisas acontecem, os caras são iguais. Que é o item 4i, né? Ou seja, a relação está condiz com o que a gente aprendeu, né? Lá atrás, ó. O que a gente tem aí de números inteiros que a gente usa no dia a dia, né? Também vale aquelas propriedades da relação de ordem, né? Com a soma e produto, tá? Ó, o item I aqui, que ela fala? Se eu tenho um número menor ou igual que o segundo número, então se eu somar um terceiro número dos dois lados, a igualdade se mantém. A desigualdade se mantém, tá? Ó, pega essa desigualdade e compara com essa. A desigualdade se mantém, né? E a diferença é que eu formei o mesmo cara dos dois lados, tá? O 2i fala o quê? Se eu multiplicar dos dois lados de uma desigualdade por um cara que é maior ou igual que a classe 00, então a desigualdade se mantém, tá? Falta colocar uma propriedade aqui, né? Que se esse cara for menor ou igual que 00, então a desigualdade troca, né? Aí aqui também tem um erro. Aqui, né? Dado qualquer classe, você sempre tem ou ela é a classe 00, ou ela é menor que a classe 00, ou ela é maior que a classe 00, né? Ou seja, a classe 00 é menor que a classe de AB. Bom, esse teorema aqui para mostrar que o conjunto dos números inteiros, segundo essa relação, é totalmente ordenado. Ou seja, dados quaisquer duas classes, dois números inteiros, né? A, B e CD. Então, ou eles são iguais, ou a AB é menor que a classe CD, ou a classe CD que é menor que a classe de AB. Ou seja, dados quaisquer dois números inteiros, eles são comparáveis. Ou eles são iguais, ou um deles tem que ser menor que o outro. Tá? São só essas três possibilidades, tá? Ah, aqui a propriedade que faltou lá atrás, né? Faltou colocar aqui. Eu acho que precisava disso aqui, tá? Pega três classes, né?
Se isso aqui é verdadeiro, eu vou, entre aspas, multiplicar dos dois lados por uma classe menor que a classe 00, né? Então a desigualdade inverte. Que a gente sabe, né? Se eu pegar, se A é menor que B, eu multiplico os dois lados por um número negativo, o resultado multiplicado por B é menor que o resultado multiplicado por A. Tá? Aqui a gente começa a diferenciar o que são os números positivos dos números negativos. Então pega o número inteiro. Ele é positivo se ele é maior que a classe 00. E ele é negativo se ele é menor que a classe 00. Então aqui é uma observação, o que é uma propriedade que é válida para o bloco inteiro. Né? O número inteiro ele é positivo, negativo ou ele é o zero, né? No caso que nosso zero é a classe 00, tá? Já já a gente vai fazer essa identificação. O que acontece no primeiro caso? Que é aquilo que eu falei lá atrás. Suponha que meu número inteiro ele é positivo. Então ele é maior que a classe 00. Isso significa que se eu fizer a soma 0 mais B, isso é menor que 0 mais A. Essa é a definição, né, dessa desigualdade que a gente definiu. Então a gente vai chegar que B é menor que A. Ou seja, existe um inteiro K, natural K, né? Então, como o A é maior, o A é da forma B mais K. Isso aqui você pode escrever assim, ó. A mais 0 igual a B mais K, para algum K. Mas a mesma coisa falar que os pares A, B e K0 estão relacionados. Né? Ó, a soma dos extremos. A mais 0 igual a B mais K. Então a classe do AB é igual à classe do K0. Então todo número positivo, definido assim, a classe ele tem um representante para ele, cuja segunda coordenada é 0. Note que K é justamente a diferença, né? K é B menos A. Ó. Sai daqui, ó. Então, se o número é positivo, a segunda coordenada é menor que a primeira. Tá? Segundo caso, se o número é a classe 00. Se o número é a classe 00, beleza, já não tem o que fazer, né? Já consegui representar ele como alguma coordenada nula. Na verdade, as duas. Terceiro caso, se o número é negativo. Então, isso é porque a soma A mais 0 é menor que a soma B mais 0, ou seja, A é menor que B. Se A é menor que B, o B eu posso escrever como A mais K, ou seja, B mais 0 é A mais K. Isso equivale a dizer que a classe da B é igual a classe 0 mais K. Não, porque a soma A mais K é igual a B mais 0, né? A soma dos extremos é igual a soma dos meios. Vocês estão relacionados que as classes são iguais. Aqui também tem mais uma registração. Aqui é a classe do 0 mais K, tá? Então a classe da B é igual a classe 0 mais K. Então todo número positivo, perdão, aqui é negativo, né? Ele pode ser escrito, ele tem um representante cuja primeira coordenada é 0. Quem é a segunda coordenada? É justamente a diferença, né? B menos A. Aqui, ó, daqui você tira, né? Quem é o K? K é B menos A. Por isso, lá atrás, aqueles exemplos que a gente fez. Cadê? Aqui, ó. Eu falei que as classes que têm a mesma diferença são iguais. Tá? É o que a gente está vendo agora. Aqui a gente já viu, a gente está aqui, né? Então, todo número inteiro, como ele é ou positivo, ou ele é o classe 00, ou ele é negativo. Então, todo número inteiro pode ser escrito dessa forma aqui, ó. Ou ele é uma classe K mais 0, ou ele é a classe 00, ou ele é a classe 0K. É claro que são linhas de junta, né? Aqui tem os elementos que tem a segunda coordenada igual a 0. É que aqui quando eu escrevi tava pensando em naturais sem o 0, né? Tem que tirar o 0 aqui dos naturais, tá? Consequentemente,
a gente pode fazer aquela associação. A classe 00 denotar por 0. A classe de K0 denotar por K ou mais K, tá? E a classe 0K por menos K. Então, o conjunto dos números inteiros a gente vai identificar como sendo um conjunto formado por uma união. Uma união desse conjunto, né? Que é os naturais, né? Com o zero, com o conjunto de todos os opostos de números naturais. Tá? O que acontece? Essa identificação, por trás tem uma função, né? Que é essa função f aí. Você vai pegar todo natural, né? E vai levar na classe do n0. Essa função aqui está me dizendo o seguinte. Ó, ela é injetora. Ela abre para a soma e abre para o produto. Ou seja, eu estou mergulhando o conjunto dos naturais no conjunto dos inteiros. Mergulhando é... O que eu estou falando? Tem uma cópia dos naturais dentro dos inteiros. Tá? Isso é um mergulho. Eu estou pegando existe uma função injetora. Pega tudo no natural e leva dentro do outro conjunto, no caso dos inteiros. Tá? E as operações continuam sendo válidas. Não? Se eu pegar dois naturais aqui, soma, calcula f, o resultado é a mesma coisa que eu fizesse calculasse a f dos dois elementos e depois somasse. Então, o que essa função está falando? Que aquela noção que a gente tem de que o conjunto dos naturais é um subconjunto dos inteiros faz sentido, tá? Dentro do conjunto dos inteiros tem uma cópia dos naturais. É nesse sentido. Qual é a cópia dos naturais? Essa aqui, ó. Ou seja, essa aqui, ó. Tem um conjunto dentro do conjunto dos inteiros, que é o conjunto formado por todas as classes da forma K0 com K natural. Esse conjunto ele tem as mesmas propriedades que o conjunto dos números naturais. Por isso que você pode enxergar isso aqui. Tá? Então, no final das contas, não está errado o que a gente faz, né? Escrever, identificar o conjunto dos naturais contido no conjunto dos números inteiros, tá? Como eu falei, no sentido desse conjunto está errado, porque natural é um número, são números, né? Os naturais são formados por números e os inteiros são conjuntos, né? Os elementos dos inteiros são conjuntos, né? Porque são classes, tá? Daquela relação de equivalência que a gente definiu no começo da aula. Mas na prática isso não faz tanta diferença pra gente, tá? Aí aqui para encerrar, acho que é para encerrar, eu coloquei nessa nova notação dos inteiros, né? As operações que a gente já viu lá atrás, né? Então a soma vai funcionar assim, né? Pega dois inteiros, mas soma. Da maneira que a gente sabe, tá? Pega dois inteiros, como é que você faz o produto? Da maneira que a gente sabe, tá? Então vai valer todas as propriedades, né? Para soma, né? Associativa, comutativa, elemento neutro, que é o zero, o inverso, que é o oposto, né? Inverso aditivo, né? Que a gente chama de oposto. Existe. Produto tem associativa, comutatividade, tem identidade. Identidade é 1, tá? Que é a classe de um zero. Vales, são vales distributivas. Não tem divisor de zero, né? Ou seja, se o resultado de dois números é zero, então um dos dois obrigatoriamente é o zero, tá? A diferença entre dois números é basicamente a definição que a gente conhece, né? A menos B, por definição, é A mais o oposto de B, tá? Ah, tá. Só uma observação sobre a última propriedade aqui, ó. Nos inteiros não tem divisor de zero, tá?
O único elemento, digamos assim, que divide zero. Não tem divisor de zero, né? O que significa um conjunto... Tá, o que é um divisor de zero? Um conjunto arbitrário. Então, por exemplo, se x é um cara que multiplicado por algum outro cara dá zero, em que ambos são não nulos, então você pode falar que x e y são divisores de zero, tá? Tem que tomar cuidado com a definição. Às vezes, dependendo da pessoa que define, ela fala que o zero é divisor de zero, outros casos o zero não é divisor de zero, né? Isso aí depois a gente vê. Então, um divisor de zero é um número que multiplicado por outro dá um outro elemento não nulo dá zero, tá? Aqui y tem que ser não nulo, tá? Então, se isso aqui, se existe um x que satisfaz isso, com y não nulo, x é um divisor de zero, tá? Nos inteiros, então, não existem divisor de zero, né? Se o y é um nulo, a única solução dessa equação é x igual a zero, tá? Então, conjuntos que têm essa propriedade são o que a gente conhece na matemática e na álgebra, domínios de integridade. Isso aqui a gente vai ver lá na frente, na álgebra 2, quando a gente estiver estudando anéis, tá? Então são os anéis comutativos com identidade que satisfazem essa propriedade aqui. São então, o que a gente chama de domínio de integridade, tá? Então, o primeiro exemplo aí de domínio de integridade é os inteiros. Repetir o slide. Então, quais são os elementos neutros aí dos inteiros? O 0 é o elemento neutro da soma e o 1 é o elemento neutro da multiplicação. Todo número inteiro tem um único oposto. Ou seja, dado um número... Ah, tá. Só voltando. O 0 é único e o 1 é único, no sentido que o único número que somado com outro inteiro x dá x é o 0. E um único inteiro que multiplicado por qualquer número x dá x é 1. Então eles são únicos. Tá? Cada número inteiro tem um único oposto. Então o oposto de 2 é o menos 2. Então, por quê? Menos 2 é o único número que somado com 2 dá 0. Tá? E é único. Todo número inteiro multiplicado por 0 vai dar 0. Também vai essa regrinha da o sinal de menos, né? Com o sinal de oposto aqui. Tá? Bom, gente, a aula de hoje então era isso. Tá? Então, sim, essa aula é mais para apresentar essa construção de números inteiros, né? E mostrar a construção formal algébrica que a gente tem, né? Tem mostrar, né, por que você pode... A gente pode afirmar, né, que o conjunto dos naturais tá, é um subconjunto do conjunto dos números inteiros, tá? Então, a gente se vê lá na próxima aula. Até lá.